Pela primeira vez desde o início do seu segundo mandato, embora seja pequena a margem da desaprovação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com uma pesquisa feita nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi feita e foi divulgada pelo renomado estatístico americano Nate Silver, pela primeira vez ele aparece com mais reprovação e menos aprovação. Se nós começarmos a acompanhar as notícias, Trump começou a ser pressionado por alguns segmentos da economia americana. O agronegócio, inicialmente, representantes do agro foram a Trump, reclamando das medidas de expulsão dos imigrantes ilegais. Lembrando que boa parte da mão de obra do agro americano é de imigrantes, boa parte deles também ilegais. E aí a coisa vai subindo com dados que são dados econômicos. Por exemplo, as ações da Tesla de Elon Musk estão despencando. Ações, por exemplo, como a Nvidia, que é a gigante desses chips da inteligência artificial, caindo em mais de 5%. Despencam ações da Meta, da Amazon, da Alphabet. Trump, quando pressionado, diz que ele vai fazer tudo para construir um país forte e que não vai realmente cuidar do mercado de ações. Está correto agir dessa forma, Claré? Ignorar o mercado de ações? Aqui no Brasil nós vimos um presidente também que ignora temos um presidente que ignora o mercado de ações e que vira e mexe quer brigar com o mercado de ações. Está justificando a política econômica? Como é que é isso? Não dá certo, nunca deu certo. Aqui no Brasil a gente tem um fanfarrão desse que critica muito o mercado de ações. Olha, Estados Unidos, eu não sou morador dos Estados Unidos, mas me parece que as medidas do Trump, elas são muito positivas a médio prazo para o americano. Não são positivas de modo geral para o Brasil, são até negativas para o Brasil, para o mundo. Tem alguns exemplos que ele dá, maus exemplos, e para o liberalismo, certamente. Mas na política pública interna, me parece que é muito positivo. Isso aí, eu acredito que talvez em 6 meses, 1 ano, com aumento de empregos artificial, diga-se de passagem, né, pela tarifação, eu acho que pode acabar passando e a sua aprovação pode ser melhor. Agora, eu sempre gosto de lembrar, Paulo, quando a gente fala em desaprovação, aprovação, quando ela está ali no meio, não é o caso do Brasil, né, o Lula está com mais de 60% de reprovação. Quando ela está ali no meio, a gente tem muito a questão ideológica, né? Nos Estados Unidos é muito mais forte que no Brasil. Todo mundo fala em polarização no Brasil. Nos Estados Unidos já há muitos anos é assim. Então, o democrata, ele vota no diabo, mas não vota no republicano. Apesar que já teve exceções, né? Como, por exemplo, na última, né? Que o Biden venceu. Mas, de modo geral, eles são bem polarizados. Kertzmann, a gente vê a reação da economia americana em alguns segmentos muito pessimista com relação ao que está anunciando Donald Trump. Claré disse aí que pode ser que positivamente isso tem um retorno positivo para o americano, médio, para a vida do americano, mas a economia americana está um pouco assustada com aquilo que Trump tem feito com restrições tarifárias, com imposições tarifárias, aliás, a países que fornecem matérias-primas essenciais para a indústria americana. E no caso do agro, a mão de obra que tem assustado o agronegócio americano. Como é que você vê isso? Bom, Paulo, primeiro, assim, não é só agronegócio, né? Esses setores que estão sendo atingidos pelas medidas migratórias, você tem o agronegócio, você tem o setor de hotelaria, você tem o setor de turismo, né, e hotelaria, você tem o setor de serviços, que dependem muito dessa mão de obra, que é ilegal, Paulo. Eu nunca tiro a razão de qualquer tipo de combate à ilegalidade. Se é ilegal, você tem que combater. Eu não acho que a forma é adequada, eu não acho que as coisas que ele fala a respeito dos imigrantes legais são adequadas, nada disso. Mas se há uma imigração ilegal, o próprio nome diz, a meu ver, tem que ser combatida. Esse é um ponto. Com relação à economia, Paulo, você teve setores que são duramente atingidos por essas medidas, que até pior do que as medidas é o vai e vem dessas medidas, principalmente o segmento de automóveis. Esse vai e vem, né? Você tem fábricas de automóveis que produzem parte no México, que produzem parte nos Estados Unidos, e essas fábricas não sabem o que fazer.
Ele anunciou um relaxamento de sobretaxas para a GM, para a Ford, para a Chrysler. Mas e o que vem do México? Essa vai estar relaxada. Bom, mas isso vai estar em igualdade de condição com o que é produzido dentro do próprio Estados Unidos, se elas não vão estar unificadas? Porque ele está como barata tonta, cada hora ele anuncia uma coisa. Desde que ele assumiu, Paulo, esses são os números, tá? As empresas, a Bolsa de Valores, as empresas listadas nas bolsas americanas perderam mais de 4 trilhões de dólares. É um dinheiro inimaginável, né? Tudo é muito grande lá, mas são 4 trilhões de dólares. Só a Tesla, você falou dela, Paulo, a Tesla perdeu 655 bilhões de valor de mercado. Isso é bom a gente explicar também, porque as pessoas ficam achando que o dinheiro foi perdido. Não, isso é valor de mercado. Amanhã pode subir 10%, 15% as ações e parte desse valor ser recuperado. O ponto, Paulo, é que todos os economistas, há um jargão, né, no mundo da economia que fala o seguinte: pior do que a realidade é a expectativa, é a insegurança. E esse é o problema. Se ele se decide, essa linha que eu vou tomar, é isso que eu vou fazer, eu vou taxar todo mundo, vou para a guerra comercial e dane-se, aos poucos o mercado se ajeita. Mas quando ele vai e volta, que ele causa toda essa instabilidade e todas as incertezas. Esse é o grande problema atual. Claré, você não acha arriscado você romper uma relação comercial que foi durante tanto tempo baseada em multilateralismos, tentando transformá-las em relações bilaterais? Você não acha que é um risco para a atividade comercial e industrial de um país? Com certeza, Paulo. Quando você tem qualquer tipo de benefício, né, ou qualquer tipo de redução de concorrência, mesmo que indireta, quem paga por essa conta é o cidadão, é o consumidor. E num país ideal, numa sociedade ideal, o consumidor deve ser o rei. O Kertzmann, eu estava vendo aqui na pesquisa, 31% dos americanos aprovam a maneira como Trump lida com o aumento do custo de vida no país, mas 54% dos entrevistados dessa pesquisa dizem que não aprovam o que Trump está fazendo para concorrer ao aumento do custo de vida dos americanos. Você esteve lá recentemente. Qual é a preocupação maior que hoje pode ter na vida do americano médio? Ô Paulo, as eleições americanas, elas foram definidas em favor do Donald Trump justamente por causa da inflação. Esse foi o fato que deu a vitória por pequena margem, né, do Donald Trump sobre os democratas. A inflação era o grande tema. A expectativa, porque ele se vendeu assim, como o cara queria acabar com a inflação. Toda a inflação dos Estados Unidos, ele dizia que era culpa do Joe Biden, que não se posicionava adequadamente e tudo mais. Uma vez no poder, as medidas que ele tem tomado, elas são altamente inflacionárias. No primeiro mandato dele, quando ele adotou essas sobretaxas, Paulo, houve até o que foi conhecido à época como a inflação da máquina de lavar. Porque ao sobretaxar à época já aço e alumínio, os preços de manufatura de bens eletrodomésticos, eles subiram de preço. Isso vai acontecer de novo, a sociedade americana já experimentou isso antes, então ela conhece. Então a expectativa, de novo, é aquilo que eu falei, realidade e expectativa. A expectativa é de aumento de preços em curto prazo, que vai, obviamente, aumentar a inflação de um modo geral, e é isso que a sociedade não quer, até porque, repito, foi para isso que a sociedade o elegeu, para poder diminuir a inflação e não aumentar. O Claré, Kertzmann toca na inflação da máquina de lavar. E hoje as siderúrgicas americanas começam a se preocupar porque com a sobretaxa da importação, com a tarifação, né, da importação de aço, das placas planas, a siderurgia americana pode correr o risco de não ter como fornecer para indústria automobilística, eletrodomésticos e outros bens de consumo o material necessário para a produção desses bens. O americano sobrevive muito, porque tem uma economia baseada no consumo, sobrevive muito, particularmente dessas aquisições de produtos que lhe dão status, como veículos, eletrodomésticos, enfim, tudo isso que é necessário o aço para a sua fabricação. Esse impacto pode reverter e pode fazer com que Trump reveja, por exemplo, taxação que começou hoje sobre o aço brasileiro, o alumínio brasileiro? Sem dúvida, Paulo. Estados Unidos, no passado, já teve a história de supertarifação, não deu certo, né? Então, nós chegamos nesse status hoje, pré-Trump, exatamente por tentativa de acerto e erro.
Então, pode ser que o Trump, num primeiro momento, fale assim, não está dando reclamação, está parando de atender o público, que é altamente consumidor, e suspenda essa tarifação. Vamos ver, né? Lembrando que em 2018, salvo engano, o primeiro mandato de Trump, é isso? 2018, ele também tarifou o aço alumínio brasileiro, depois estabeleceu um sistema de cotas com mas número. não foi por causa de mercado, não. Foi uma negociação do Michel Temer. Aí foi uma negociação entre governos, né? Uma negociação diplomática, na diplomacia comercial, né?